Olá, gente. Boa tarde. Hoje a gente vai ter um papo super gostoso. Já chamei aqui a doutora Regina, que a gente vai falar sobre meditação na nossa semana do zero ao hábito. Esse é o objetivo. É para quem nunca meditou, para quem já medita, mas tem muitas dúvidas, para quem já está num estágio avançado, mas também surgem dúvidas no processo. Conforme a gente vai avançando, as dúvidas também aparecem. Então vai ser super gostoso. E ela topou fazer. Ixi, deixa eu me ajeitar aqui. Oi, Rê! Oi, Tudo amor, tá bem? boa? Tudo Tá jóia, e me ouvindo você? direito ou põe um microfone aqui? Não, pra mim tá ótimo. Quem tá aí, tá Tá? ouvindo direito, tá ótimo. E você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Maravilha. Eu tava falando para o pessoal aqui que você topou fazer uma atividade de mindfulness no meio. Então, nós Boa, vamos ter vamos. duas práticas. A gente vai ter uma no meio e uma no final, para Isso. finalizar relaxando, né, Rê? E E aí, tu... pra fazer. Oi, pode falar. Não, eu ia falar, acho que isso, pra prática do meio, mas pode falar. Para a prática do meio, o que eu vou pedir para vocês? Pega alguma coisa que vocês consigam colocar na boca rapidamente, uma coisinha assim, de uma bocada só. Então pode ser um quadradinho de chocolate, o negócio vai ficar bom, né? Um quadradinho de chocolate. Às vezes fica ruim, eu descobri que eu não gostava de verdade de um chocolate fazendo esse exercício. Ah, é? É, um que eu achava que eu amava, depois eu conto. Maravilha. Então, olha só, um quadradinho de chocolate, um quadradinho de uma fruta, eu já deixei a minha separada aqui, uma castanha, uma uva passa, enfim, qualquer coisa que você possa só dar uma mordiscada, né, Rê? E já Isso, funciona. Bem prático. isso. Então, se você estiver aqui na live, caso o celular, vai até a cozinha, já pega que a gente vai usar isso aí no meio da live. Gente, deixa eu apresentar a Regina. A Regina é uma médica especialista em medicina integrativa, Rê, você me corrige, tá? A meditação focada em saúde, tá? Então ela trata muito os médicos, né, com a meditação, nos atendimentos, na clínica, mas ela também fala para pessoas normais como a gente, Pessoas normais que não são médicos. que não são médicos. Então, quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a me interessar pela meditação, eu caí num podcast da Regina. E aí eu fiquei viciada no podcast, escutando um atrás do outro, e eu escutava correndo. E quando eu chegava da corrida, eu parava no térreo do meu prédio e tentava sozinha, sem saber absolutamente nada. E aí eu ia mandando pergunta, a Regina sempre responde, e assim foi. E hoje eu medito todos os dias, graças à Regina que me despertou esse interesse. Inclusive, a Regina tem um podcast, escreve para a Coluna da Boa Forma, tem curso para médico, não tem curso para nós ainda, né, Rê? Esse ano acho que vai ter um, Alana. Várias pessoas me pedindo, acho que eu vou abrir uma turminha, assim. Tá. E ela fala sempre uma frase que é dela já, e que é assim, é muito fácil de entender quando você entende assim, a essência dessa frase, né? Que meditação, saúde, a gente cultiva todos os dias. E essa frase é incrível, porque o cultivar te leva a entender que é regar todos os dias, né? Não é de um dia para o outro, não tem uma linha de chegada, é cultivar todos os dias. Então, essa é a doutora Regina, que vai falar com a gente sobre meditação. Bem-vinda, Rê. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, querida. Um prazer estar aqui. Bora, acho que muito desmistificar a meditação, né? Tem muito mito em torno da meditação. Então, acho que uma das ideias aqui hoje é a gente primeiro limpar a área, desmistificar, para depois entender o que de fato é, para a turma se animar aí e colocar em prática esse ano. Inclusive, por quê? Porque no começo do ano a gente tem uma energia de todo mundo fazer plano, todo mundo fazer projeto, todo mundo fazer, assim, não, esse ano eu vou começar, né? Não comecei ano passado, eu vou começar. E a gente sempre para, né? E aí uma coisa que eu aprendi, que eu entendi comigo mesma é que a gente sempre abandona aquilo que depende só da gente, né? É, é, Porque quando depende de um chefe te cobrando, você não abandona. Mas quando é depende só da gente isso. fazer um exercício, fazer uma meditação, melhorar o hábito alimentar, parar um vício, só depende da gente. E muitas vezes não permanece. E aí, quando eu abri o Instagram para abrir a live, apareceu o seu post, De o hoje, dos episódio do seu hábitos. podcast, que o episódio do podcast da Regina, esse último que ela gravou, é sobre isso, né, Rê? Exato, exato. E lá a Dani Calas, que é coaching de saúde e bem-estar, e a gente fala um pouquinho por que que a gente não consegue sustentar esses hábitos. Eu acho que quando a gente pensa na meditação, esses erros eles acontecem muito, né? Ou a gente quer colocar uma prática que não cabe na nossa vida, você quer fazer uma prática muito grande, muitas, né,
tempo que não é adequado para você. Ou você não sabe como fazer, não tem uma técnica, e aí você se frustra, e aí você fica com aquela sensação de, isso daqui não é para mim. Né? Por isso que é legal a gente entender o que é o conceito, aprender uma técnica. E antes, Alana, quando eu comecei esse ano de 2016, faz 10 anos que eu ensino meditação. Lá atrás, quando eu comecei, eu insistia muito com as pessoas que o ideal era a gente praticar 15 a 20 minutos por dia e começar assim. O que eu tenho percebido ultimamente é que isso afasta muitas pessoas da prática. Então, hoje, eu tenho ensinado as pessoas a começarem com práticas muito curtinhas, né? Às vezes a gente faz assim, senta e conta 7 respirações, e é isso. E aí você sente, não, isso daqui eu consigo. E aí isso te dá um ânimo. Então se eu consigo, pô, é só 7, é ridículo. Como é que eu não vou fazer? Aí no dia seguinte você faz de novo. E aí quando você vê, você tá meditando seus 15, 20 minutos, né? Então acho que também a gente entender essa progressão lenta e gradual que a gente vai fazendo com qualquer hábito, não só com a meditação, né? Uhum, sim. E isso foi uma coisa que você falou. Quando eu comecei, teve um ano que eu comecei, e eu falei, eu vou começar só com 5 minutos. E quando a gente começa, aqueles 5 minutos parecem uma hora. Uma eternidade, Uma é. eternidade. Só que eu falei, eu não vou desistir. Então, todo dia fazer 5 minutos antes de sair pra correr. Porque depois que eu voltava da corrida, eu já começava minhas coisas, não vai. Então, eu falei, tem que ser antes, então tem que ser 5 minutos. Porque se eu ficar aqui 15 minutos, eu vou ter uma preguiça de ir correr depois, então eu não vou. E aí comecei com 5 minutos. Era 5, 5. Eu não saí dos 5 até aqueles 5 minutos se tornarem naturais. Confortáveis. Confortáveis. Isso, Aí eu cresci para 7. Então, assim, a gente tem que ter a persistência, mesmo porque a meditação, ela não é só aqueles minutos que a gente está sentada, né, Rei? Que a gente vai falar aqui também. Ela exato. tem que se expandir para a vida. Porque se ela não se expandir para a vida, ela não tem função. Não tem a gente sentido. não pode ser plena 5 minutos. É isso. Né? É isso. Então, exatamente. vai chegar nos 15, vai chegar nos 20, vai chegar na meia hora, mas tem que começar com 1 minuto, com 2, com 5, que é maravilhoso. Porque aí todo mundo consegue encaixar. Quem que não consegue encaixar 1 minuto quando É isso, você acorda? fica até com vergonha de falar que você não consegue, né? Mas não, vou fazer, vai 1 minuto, pô, não é É possível. possível! Então vamos começar. Tem várias perguntas, mas eu vou Bora. começar com a primeira que é: o que é meditar? Tá. Posso começar respondendo o que não é meditar? Que eu acho que é mais fácil, né? O que Como não você é quiser. meditar? Meditar não é não pensar em nada. Acho que esse é o principal, assim, é a principal coisa que a gente imagina que seja meditação e que nos afasta dela, né? Então, meditação é uma técnica, existem várias técnicas, mas o que há em comum entre essas técnicas? É uma técnica em que a gente trabalha a nossa atenção, trazendo a nossa atenção para um ponto que a gente vai escolher, uma âncora, um foco, onde a gente vai colocar a nossa atenção. E todo a gente se distrai, se envolve em pensamentos, tira a nossa atenção do foco, a gente retorna de novo para esse foco. E é natural, durante a técnica da meditação, surgirem pensamentos. A função do nosso coração é bater, bombear sangue. A função do nosso pulmão é respirar. A função do nosso cérebro é pensar. Então, se a gente parar de pensar, a gente morreu, né? Então, alguns pensamentos espontâneos, eles surgem mesmo em quem é praticante muito avançado de meditação. Né? É normal, é a natureza da nossa mente. E quanto mais a gente está agitado, a gente quer meditar para acalmar, e parece que os pensamentos vêm mais ainda e você se frustra. Eu termino várias vezes meditações e falo, não adiantou nada os meus pensamentos. Isso, então nós vamos entender se adiantou ou não. Tá. Porque é isso, você vê os pensamentos. E depois de um tempo que você começa a meditar, chega um período assim, que a sua atenção já está um pouquinho mais treinada, e aí você percebe mais as suas distrações. Então parece que você regrediu. Mas na verdade não, você está avançando, é que você está percebendo mais coisas que antes você nem percebia, né? Então, vamos lá, meditação. A gente tem um foco, um ponto para onde a gente vai trazer a nossa atenção. A gente sustenta a atenção ali. Daqui a pouco surge um pensamento, a gente se envolve com ele, a gente se distrai. Às vezes é um pensamento, às vezes é um barulho, às vezes é uma coceirinha, uma sensação corporal. E aí a gente se distrai e vai embora, né? A cabeça vai embora. Aí quando a gente percebe, opa, percebi, me distraí, vou voltar. E volta para o foco. Com o treino, com o tempo, a velocidade desses pensamentos espontâneos que surgem, ela diminui.
Então, às vezes, dá a impressão que a gente ficou um tempinho sem pensar. Mas esse tempinho, gente, é muito curto, assim, são segundos, né? Não é que a gente fica 5 minutos sem pensar, não é isso, né? Mas, conforme a gente tem esse treino da atenção, então tem o primeiro componente da meditação, que é o treino da meditação, e tem o segundo componente, que é a atitude com que a gente observa esses pensamentos que surgem. E essa atitude é uma atitude que a gente chama de contemplação. O que é contemplar? Contemplar, quando a gente está contemplando um pôr do sol, você está ali simplesmente vendo aquele pôr do sol, né? Então, veio um pensamento, a gente não fica pensando, isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio, isso eu deveria estar fazendo, isso eu não deveria. A gente simplesmente constata que veio aquele pensamento e volta a atenção para a nossa âncora de novo. Então, a gente tem esses dois componentes das práticas que a gente chama de práticas atencionais. Um componente... Uma pergunta só para eu não perder isso aí que você me falou. Na prática de 1 minuto, de 2 minutos, como é que fica isso se a gente em 1 minuto pensa demais? Fica do mesmo jeito. A gente vai observando aquele monte de pensamento atravessando a nossa cabeça. Tem uma que muitos professores de meditação usam que ajudam a gente a entender um pouquinho isso, né? Que é como se a gente estivesse observando o céu e tem várias nuvens passando. Essas nuvens são os nossos pensamentos. Mas não é que a gente agarra a nuvem e vai embora com ele. A gente viu que ele passou e volta. Viu que ele passou e volta, né? Ou uma outra analogia que eu acho bem boa também, que é útil, imagina que a gente está sentado num ponto de ônibus. Passa um ônibus, passa outro, são os nossos pensamentos. Não é que todo ônibus que passa, você entra nele e vai embora. Ele passa e você continua sentado no ponto do ônibus. Então, essa é a nossa postura diante dos conteúdos mentais quando a gente está meditando. É claro que no começo, às vezes a gente vai embora e nem percebeu. Aí depois de um tempão, você pôs seu sininho lá para bater daqui 1 minuto. Aí bateu o sininho e você fala, nossa, onde que eu tava? Sim. Tá tudo bem. No dia seguinte, a gente começa de novo e começa de novo. Porque, Alana, uma coisa que acho que vale a gente falar, né? A nossa atenção, ela é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente treina, mais forte ela fica, né? E aí eu gosto de pensar nos nossos caminhos neuronais como trilhas. Trilha na natureza. Quando você pega uma trilha que toda hora tem gente passando, ela tá ótima. O chão tá batido, não tem galho ali no meio, você passa rapidinho. Agora, se é uma trilha que nunca é usada, a hora que você vai fazer a trilha, tá cheio de galho, de mato, de folha. Você consegue fazer? Consegue, mas vai demorar. Né? A mesma coisa acontece com a comunicação dos nossos neurônios. Os neurônios que a gente usa muito, eles disparam muito rápido. Hoje em dia, o que a gente usa muito? Os neurônios do estresse. Então, o estresse, ele liga muito rápido no nosso corpo. O que a gente usa muito pouco hoje em dia? Os neurônios dessa capacidade da contemplação e da atenção. Uhum. Né? Então, se a gente não fortalece isso, é difícil. Tudo isso para dizer que quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando. Sim. E essa parte que você falou de passar a nuvem é muito boa, porque eu vi no 5 livro que eu li, que ele fala, o pensamento vai vir, você deixa ele passar e fica mais fácil você se desligar dele quando você percebe que ele só vai passar, né? Isso é muito bom. E outra coisa que é interessante, que foi para mim interessante, é não deixar para querer meditar nos momentos de estresse, porque você não vai conseguir porque você não tem a prática. Então, às vezes, aquele momento que você está nervosa, ansiosa, você fala, agora eu vou parar, vou respirar. Não vai. Aí você não consegue, você se frustra, você fica mais nervosa, porque precisa ter uma prática, mesmo que seja de 1 ou 2 minutos, que já funciona muito, né? Se você conseguir respirar por 1 minuto, a diferença do corpo... Eu tive muitos momentos de muito estresse na minha vida, estresse a ponto de querer, de apagar as coisas. E quando eu tomei consciência disso, e eu falo, agora eu vou respirar. É impressionante, parece que o corpo dá um reset. 1 minuto, Rê. 1 minuto. É isso. É isso. Porque muda o nosso ponto de vista, muda a perspectiva por onde você está olhando a coisa. Né? Quando a gente está no estresse, a gente está muito envolvido com a coisa. E quando a gente faz essa pausa de 1 minuto, o que acontece é meio como se a gente desse um zoom out, assim, como se a gente saísse. Aí você tem uma vista panorâmica, aí você fala, agora entendi tudo que está acontecendo aqui, posso voltar. Né? Então, as práticas de 1 minuto, se a gente for olhar assim, a mudança
na fisiologia do corpo, na biologia, no jeito como o corpo funciona, a prática de 1 minuto ela não é tão eficiente quanto uma prática mais longa. Mas por esse aspecto de te dar uma nova perspectiva, é maravilhoso, porque você sai do olho do furacão, aí você fala, tá bom, entendi, agora eu posso voltar e resolver o que eu tenho que resolver com um pouco mais de tranquilidade, né? Então, eu falei as práticas são ótimas. Eu falei isso para as pessoas entenderem que mesmo a pessoa que não consegue meditar e quer começar, é possível já ter benefícios quando você pratica 1 minuto, 5 minutos, e você vai chegar nos 15 minutos. Por exemplo, meditação longa de 1 hora e mais de 1 hora, eu só faço de sábado, de domingo, quando eu não vou correr, que a casa está desligada, assim, meus filhos estão dormindo, e aí eu consigo fazer uma prática. Mas durante a semana, é os 15 minutos, 20 minutos antes da corrida, mas eu comecei com 5 minutos. Então, e a gente... Mas a gente não pode desistir, né, Rê? Porque a meditação só traz esses benefícios que a gente tanto fala, né? O pessoal que medita, o pessoal que... Quando a gente não desiste. Precisa ter o cultivar todos os dias. Não tem linha de chegada. Ninguém quer ficar um expert, uma pessoa que vive da meditação, né? Quando a gente vai nos retiros, as pessoas que vivem da meditação, eles não têm filho, não têm casa, não têm conta pra pagar. É isso. Nós, réis mortais, tá tudo bem. Todo dia um pouquinho, não importa. E assim, ó, uma coisa que eu sempre falo, né, Alana? Eu acho que hoje em dia, todo mundo tem pelo menos um episódio de estresse no seu dia. Todo mundo. Ou você pegou um trânsito, ou você tem um problema mais grave, né? Teve um desentendimento no relacionamento, tá preocupado com o filho que saiu à noite, sei lá, né? Se todo dia tem estresse, todo dia tem que ter alguma coisa que equilibre esse estresse. Entendeu? Então, é isso. Quando a gente traz essas práticas num formato de mini práticas, ou de uma prática mais longa, o que a gente está fazendo é dando a oportunidade para o nosso corpo, para a nossa mente se equilibrarem em meio àquele tanto de estímulo estressante que a gente vive, né? Então, é muito nesse sentido assim que eu enxergo a prática da meditação. E também, Alana, uma coisa que eu acho que pode ajudar as pessoas a entenderem o que a prática da meditação faz com a gente. Às vezes a gente ouve esse nome mindfulness, atenção plena. Vamos chegar nele, tem muita pergunta disso aqui. Às vezes a gente interpreta mal, né? Porque, enfim, traduções e questões culturais. Mas basicamente, o que quer dizer esse mindfulness ou essa atenção plena? É a gente estar com a consciência presente naquilo que a gente está fazendo. E às vezes aquilo que a gente está fazendo é uma coisa boa, gostosa, que dá prazer. Às vezes é um momento difícil que a gente está vivenciando. Sim. Meditar não é essa fuga, é o contrário, é eu estar plenamente presente naquilo que eu estou fazendo, porque é onde as coisas acontecem, né? Sim, e não adianta remoer, não adianta antecipar. O que a gente faz. O ser humano faz, a gente faz, não tem jeito. E tudo bem. Tudo bem, mas quando a gente está presente, a gente toma consciência. Eu acho que é isso que é muito importante. Eu estou consciente de que eu estou nervosa, de que eu estou ofegante. Você começa a tomar consciência dos sinais do seu corpo, né? E a meditação te ajuda. E aí você pode se regular, né? Então, assim, às vezes a gente até brinca aqui em casa, né? Nossa, mas você não é professora de meditação, tá nervosa? Primeiro, eu sou um ser humano. Boa. Né? Primeiro, eu sou um ser humano. E é exatamente isso que você falou. Eu tô nervosa e eu me percebo nervosa. E aí eu tenho a opção de continuar nervosa e gritando, xingando todo mundo, ou de me recolher e ficar quieta e falar, depois a gente conversa, ou de, não, peraí, vou baixar meu tom de voz, vou regular minha respiração. Então, esse instante em que a gente se torna consciente, presente, nos permite escolha. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Você escolhe como você vai reagir às emoções que você está sentindo naquele momento. Mas você só consegue quando toma consciência. Né? E isso mas de prática, por que a meditação? Né? E a meditação ajuda porque ela te leva a esse momento de estar presente, mesmo que seja 1 minuto. E sem querer, você começa a perceber na sua vida. Sem querer, é natural, ela vem, né? Nossa, eu tô prestando atenção em mim. E você nem fazia isso. Só para não acumular. Você não vê a hora que o benefício vem, né? Mas ele vem. De repente, quando você vê, já foi. Aqui, ó, perdi o começo. A Dedê perguntou aqui. Nesse 1 minuto, eu tento não pensar em nada. Dedê, ela falou que não, que vai pensar. São nuvens. Fala, Rê, são nuvens. Ó, vamos lá, Dedê. O pensamento, ele vai vir, tá?
é natural, é normal, não tem nada de errado com você se você ficar. Aliás, se você sentar um minuto e não pensar em nada, aí tem alguma coisa de errado, tá? O normal é a gente pensar, o que a gente vai fazer nesse um minuto? A gente vai se concentrar, trazer a nossa atenção para um foco que a gente escolhe. É isso que muda de uma técnica de meditação para outra, né? Qual é o foco escolhido? Qual é a âncora? Muita gente usa a respiração como foco, porque é uma coisa que tá ali com a gente o tempo todo, que a gente já vai fazer de um jeito ou de outro. Então, algumas pessoas usam uma contagem da respiração. Você pode contar quantos ciclos de respiração você está fazendo, né? Então, puxa, solta o ar, 1. Puxa, solta o ar, 2. Isso é um tipo de âncora. Vamos lá. Isso é um tipo de âncora, uma contagem da meditação. Outra. Outro tipo de âncora, um pouco mais sensorial, é você sentir o ar passando pela narina. A sensação do ar passando. Então, quando a gente começa a observar, a gente percebe que o ar ele entra um pouquinho mais gelado, ele sai um pouquinho mais quente. E aí, para quem é mais sensorial, essa âncora funciona às vezes melhor, né? E tem uma outra âncora que eu gosto muito também, que é a gente se atentar para os sons do nosso ambiente. Então, o foco da sua atenção, ele passa a ser os barulhos que estão ao seu redor. A gente não precisa de um ambiente totalmente silencioso para meditar, né? É muito difícil alguém que consiga um ambiente assim. Então, o foco da nossa atenção, ele pode ser isso que eu chamo de paisagem mental, paisagem sonora. Os sons do ambiente onde eu tô, né? E aí vem um som, vem outro, aí daqui a pouco aquele som te lembra uma coisa, você se envolveu com um pensamento, com uma história, com uma lembrança. Aí você volta e continua prestando atenção nos sons. E daqui a pouco você se distraiu de novo, volta e atenção nos sons. E um terceiro jeito da gente fazer isso é a gente prestar atenção no corpo, que é a prática que a gente vai fazer hoje no final do nosso encontro. Então, para quem ficar aí até o final, essa a gente vai experimentar para valer. Mas são algumas possibilidades, né, Alana? Então pode ser a contagem da respiração. Entre a sobrancelha, o que você acha Pode, dessa âncora? pode ser também. Para algumas pessoas. Mas é mais difícil, né, Rê? Difícil, exato. É assim, ó. Quando a gente está começando, é igual quando você está começando a correr. Quando você está começando a correr, você não vai correr direto uma maratona. Né? Você vai começar com treinos curtos, você vai fazer fortalecimento muscular. Tudo isso também acontece na prática da meditação. Então, quando a gente começa a meditar, a gente não vai de cara para uma âncora muito desafiadora. A gente começa com uma coisa muito simples de você saber a hora que você tá lá e a hora que você se distraiu, né? A contagem é muito boa por isso. Porque você se propõe a contar, sei lá, 14 respirações. Quando você vê, você tá no 28, você fala, nossa, nem sei como eu cheguei no 28. Porque você se distraiu e foi no automático, né? Ou você, 1, 2, distraiu. 1, 2, distraiu. Então, isso é um jeito da gente colocar uma lupa na nossa atenção e aí você consegue perceber muito fácil como você se distrai. E aí, cada vez que você percebe que você se distraiu, ao invés de você ficar brava, você comemora. Porque provavelmente você não ia nem perceber que você está se distraindo. Né? Então, quando você se distrai, você fala, caramba, olha, eu me distraí, deixa eu voltar. Isso é a consciência. Né? Quando a gente fala de consciência, a gente não está falando de um negócio esotérico. É isso, é estar ciente de. Eu estou ciente de que eu me distraio. Então, deixa eu voltar minha atenção para fortalecer. É simples assim. Excelente. E acho que ficou bem claro essa prática da meditação, que não é não pensar em nada. Desmistificamos isso daí, né? Essa de prestar atenção, essa para mim é difícil, de prestar atenção nos barulhos externos. Porque a hora que eu escuto um barulho, já me puxa um pensamento. Puxa um pensamento. E assim, ó, se a gente pensar com atenção, o barulho durou segundos. Exato. Foi um ônibus que passou. Aí você fica, caramba, não é possível. Bem na hora que eu sento pra meditar, passa um ônibus. Não dá, gente. E outra, esse trânsito de São Paulo não tem condição. Aí ficou 5 minutos e o barulho durou 10 segundos, né? Então, essas técnicas são legais pra gente ganhar intimidade com como é o funcionamento da nossa mente. Olha que maravilhoso que é isso. Você perceber que um barulho de 10 segundos te colocou ali num montão de pensamento e que você poderia só ter observado esse barulho passar. Né? Então, esse é treino, é tudo treino. Esse eu vou tentar, fiquei curiosa.
E tem o gosto individual de cada um. Cada um de nós tem mais afinidade com uma prática ou outra. Tem gente que tem muita afinidade com a prática do som, tem gente que tem afinidade com a prática da contagem da respiração. Então, é também, no início, testar algumas técnicas, ver uma que você se sente melhor e aí seguir com ela. É muito ruim para o treino da meditação a gente cada hora fazer uma prática diferente. Isso Ótimo. até pode ter um efeito relaxante, né? Na hora que está fazendo, pode ter um efeito relaxante. Mas quando a gente pensa nesse entendimento de como a nossa mente funciona, no fortalecimento das vias de atenção, o ideal é a gente manter uma mesma técnica por um tempo mais longo. Porque a repetição nos ensina muita coisa, né? Por exemplo, Alana, quando você sai para correr, todo dia você está correndo, mas num dia o seu corpo está mais disposto, no outro dia está mais cansado. Se um dia você sai para correr, outro dia você sai para nadar, outro dia você sai para fazer spinning, essa sutileza você percebe. Então, a repetição da prática, apesar de parecer uma coisa chata, ela é uma professora muito grande pra gente, porque eu consigo perceber que num dia eu tô mais leve, eu tô mais tranquila, no outro dia eu tô mais com o pensamento mais acelerado, e aí eu observo como que meu corpo também muda naquele dia que meu pensamento tá mais acelerado, né? Então, esse inicialmente testar algumas técnicas, mas daí escolher uma e seguir com ela por alguns meses, isso ajuda muito a estabelecer a prática. Ótimo. E aí tinha uma pergunta só para a gente ver, acho que são as duas coisas que atrapalham a meditação e são os mitos, o pensamento e uma pessoa que perguntou assim, eu sinto muito sono, eu durmo meditando. Boa. Então Boa. vamos responder ela. Isso é muito comum mesmo. Tá. Primeira coisa, quando a gente tem essa sensação, né? Eu paro para meditar e eu durmo, talvez o seu problema é que você não tá dormindo bem. Ou que você tá dormindo pouco, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o nosso sono. Como é que tá meu sono? Será que eu estou dormindo o número de horas suficiente? Será que a qualidade do sono tá boa? Essa é a primeira coisa a se observar, tá? A maioria das vezes que os meus alunos têm essa queixa, quando a gente vai olhar, ou são pessoas que estão dormindo pouco, e aí vamos entender o que é dormir o suficiente, né? Porque também a gente tem, hoje em dia, um déficit crônico de sono que a gente começa a entender como normal. Muitas vezes a gente nem sabe qual é o ideal de sono para a gente. Então, para todos os seres humanos na face da Terra, o ideal, ser humano adulto, é que a gente durma de 7 a 9 horas por noite. Ai, Regina, mas eu durmo 6 horas e fico ótima. Na verdade, você nem sabe o que é ficar ótima. Você se acostumou a dormir pouco, tá? O corpo humano, ele precisa de 7 a 9 horas de sono por dia. E aí, como é que a gente sabe que a qualidade do nosso sono tá boa? Se a gente está dormindo esse tanto de horas e quando você acorda se sentindo descansada. Acordei pronta para o dia, quer dizer que a qualidade do seu sono tá bom. Aí eu acordei, mas se eu pudesse, eu dormiria um pouquinho mais. Ou eu acordei, mas eu preciso tomar um café para ficar acordada, senão eu não dou conta. Isso quer dizer que a qualidade do seu sono não tá boa, tá? Muito bom. Isso é importante também, Alana, porque hoje a gente tem visto isso muito acontecer nas mulheres que estão entrando na fase do climatério, que é a perimenopausa. Essa fase, ela mexe muito com o sono da mulher, não só por conta das ondas de calor, mas também, né, a onda de calor acorda no meio da noite, aí dorme, acorda, dorme, mas também porque a gente tem toda uma mudança de hormônios e neurotransmissores que dá uma bagunçada no sono, tá? Então, para as mulheres que estão nessa fase aí, que vai ali dos 40 e pouco aos 50 e pouquinho, a gente pode ter uma alteração. Ah, eu sempre durmo bem, mas de repente meu sono ficou ruim. Pode ser isso, tá? Então, esse tema, né? Eu tenho sono quando eu vou meditar. Primeira coisa é olhar para o seu sono e entender se ele tá bom mesmo ou não. Ah, não, Regina, já olhei, meu sono tá bom, a qualidade do sono é boa, mas quando eu sento para meditar, me dá sono. E aí vem uma segunda coisa que é assim, a gente fica quietinho de olho fechado, é dormir. Então, a hora que você fica ali quietinha com o olho fechado, seu corpo vem um sono, né? Quando a gente vai insistindo um pouquinho, em geral, esse sono vai passando até que a gente não sente mais sono. A gente consegue ficar relaxada, mas não sonolenta.
Mas, para algumas pessoas ainda assim é difícil. Aí a gente vai fazendo alguns ajustes na técnica. Por exemplo, ficar sentada sem apoio para as costas. Né? A gente mantém a coluna ereta, mas sem apoio. Tem gente que senta para meditar, encosta na cadeira, encosta na parede. Então, só o fato da gente ter que sustentar a coluna e a cabeça, seu corpo já fica um pouquinho mais acordado. Essa pode ser uma coisa. E, não, mesmo assim eu tô com sono, faz a prática de olho aberto, tá? Então, deixa o olho semi-aberto, né, que a gente fala. Então, você fica com a pálpebra relaxada, como se você estivesse olhando entre a parede e o chão, assim. Como se você estivesse olhando no rodapé, isso relaxa um pouquinho a pálpebra. Eu sugiro fazer de frente para a parede. Você senta de frente para uma parede, porque aí você não tem tanto estímulo visual, né? Fica só a parede ali na sua frente. E aí mantém o olho aberto. Isso é uma... Então, essas 3 coisas resolvem Excelente. 99% assim, das situações de sono durante a prática. Nossa, respondidíssimo, dica de ouro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu que levanto e já medito na hora já que eu levanto. Eu não tenho sono, mas se a pessoa tem sono, vale levantar, lavar o rosto e voltar para. Vale. Ó, como que eu faço? Eu levanto, aí eu escovo o dente, lavo o rosto, passo um café, tomo o meu café e aí eu medito. Aí eu tô bem desperta. Tá, Né? então para quem Então, vale pode isso rolar isso, também. né? Pode. Não Ajuda. vale, por exemplo, você acordar e pegar o celular, porque aí sua cabeça já deu uma Claro. agitada, vai ficar mais difícil, né? Mas você ter um ritualzinho ali de despertar ajuda muito. Ótimo. A Ju, não sei se é Ju ou Juni, ela pergunta assim: Regina, gostaria de saber por que a maioria das vezes que eu medito eu sempre lacrimejo. Ai, ótimo. Ó, quando a gente medita, a gente tem 2 sistemas no nosso corpo, um acelerador e um freio. O acelerador é o sistema simpático, o freio é o que a gente chama de parasimpático. Então, quando a gente está estressado, é esse simpático, é o acelerador que está ligado. Quando a gente está relaxado e se sentindo segura, a gente liga o freio, o parasimpático. E o parasimpático, quando ele está sendo ligado, quem liga esse sistema é um nervo chamado nervo vago, que é um nervo que sai da cabeça e percorre todo aqui o tronco, o abdômen, até o intestino. Quando esse nervo está ligando, o sistema parasimpático está ligando, a gente começa a bocejar, lacrimejar, a boca fica mais molhadinha, a mão esquenta, o pé esquenta. Esses são sinais comuns de que o estado de relaxamento está se instalando no seu corpo. Então, se você está lacrimejando, não tem problema, pode deixar a lágrima escorrer. Se te incomodar, tem gente que se incomoda, aí você vai fazer um movimento lento, observando, põe a mão devagarzinho e limpa, não faz um movimento brusco, assim, né? Que isso tira a nossa atenção, isso agita o nosso estado. Mesma coisa, para quem começa a produzir muita saliva, tem gente que se angustia com isso. Você simplesmente engole. Simples assim. Né? E outra coisa que acontece também quando esse estado está se instalando, e isso muita gente faz, é a gente começar a ter coceirinha. Então, às vezes coça o nariz, coça a orelha, dá a sensação que está formigando a pontinha do dedo. Isso acontece porque está chegando mais sangue nessas regiões. Quando a gente relaxa, os vasos sanguíneos da periferia do nosso corpo, eles ficam maiores, chega mais sangue. E aí, às vezes, a gente tem essa sensação de coceirinha, né? E aí, o que acontece? Se você vai lá e coça, o vaso contrai, e aí, quando ele começa a relaxar, vai coçar de novo. Então, é uma coceira que não para. Se você tolerar, deixa, daqui a pouquinho passa. Aí, é insuportável. De novo, movimento observado, devagarzinho, passa a mãozinha e pronto. Tá? Tem gente que não consegue, mesmo. Porque aí vira um fator de distração muito grande. Muito. Né? Então, se for esse o caso, vai lá, dá uma coçadinha e volta. Tá. Vamos lá, aqui falou do sono, falou do. Melhor horário para meditar é de manhã? Depende, na verdade. Quando a gente está meditando dentro de alguma tradição religiosa, filosófica, tem uns horários que são recomendados. Ao nascer do sol, ao pôr do sol. Quando a gente está meditando na loucura que é a nossa vida, é o horário que funciona para você, né? Para muitas pessoas, o horário da manhã, a gente ainda não está tão pilhada, tão acelerada. Então, pode ser um horário legal.
Para outras pessoas, amanhã começa. Quem tem filho pequeno, amanhã em geral ou é uma incógnita, né? Você não sabe se a criança vai acordar, não vai, ou é aquele fuzuê da rotina da casa. Então, para algumas pessoas, o horário melhor é um pouquinho antes de dormir. O benefício da meditação, ele vai vir independentemente do horário que você meditar, tá? Então, o horário é o que funciona para você. Tá. Yoga, meditação e religião. Porque nem todo mundo que medita faz yoga, mas todo mundo que faz yoga medita. Nem todo mundo, viu? Nem todo mundo, mas é uma parcela maior. Tá mais perto. Que medita, tá mais perto. E não tem nada a ver com religião também, exatamente como você explicou lá no início. Porque a meditação... Acho que muito da confusão vem porque toda tradição religiosa tem uma prática contemplativa. Toda. Né? A gente conhece, associa muito a meditação ao budismo, à filosofia da yoga, né? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas, por exemplo, dentro da Igreja Católica, a gente tem uma prática muito bonita da meditação cristã, que usa um mantra católico. O islamismo tem práticas de... Então, toda tradição religiosa tem uma prática contemplativa. Mas não é porque você professa uma determinada fé que você não pode meditar, né? Essa meditação, por exemplo, que eu ensino no meu consultório, que eu ensino nos meus cursos, é uma meditação que a gente chama de laica. Ela não tem nenhum vínculo religioso. Ela é um treino da atenção mesmo, né? Então, a gente usa sem um objetivo espiritual. O que não quer dizer que você não possa ter a sua espiritualidade do seu jeito aí. Mas a prática, ela não precisa ser de uma determinada tradição religiosa, né? Tá. É muito mais mesmo a gente treinar a nossa atenção para que a gente possa ter essa consciência presente, né? E talvez, Alana, a gente possa fazer o nosso exercício de atenção para as pessoas entenderem, quando a gente fala de atenção, o que é que a gente está falando. Ótimo. O que você acha? Vamos entrar com ele. Acho ótimo. Mesmo porque a meditação, ela entra muito na parte da saúde, né, Rê? Então não pode ter a ver com religião. Muito, não. Hoje em dia a gente sabe que a meditação ajuda a regular dor crônica, pressão alta, transtorno de ansiedade, depressão. Todos os grandes hospitais e centros de pesquisa em saúde hoje têm pesquisas em meditação, né? No meu livro, no Meditação e Saúde, é basicamente isso que eu explico, né? Como que a meditação melhora a nossa saúde, e lá tem um montão de referência científica. Então, é isso, não dá. Ela chega a mudar na neuroplastia, ela chega a mudar o formato do cérebro? Chega. A gente tem uns estudos mostrando que o nosso cérebro ele se conserva mais jovem. Quando a gente vai envelhecendo, o que acontece é que o nosso cérebro ele vai como se fosse murchando, assim, né? Ele vai ficando menor, com menos vilosidade, que são aquelas reentrâncias. E a prática da meditação mantém a estrutura do nosso cérebro mais jovem. Então, tem estudos, teve até uma época que ficou rolando aí na internet, é um estudo que já é bem antigo, mas apareceu como se fosse uma novidade, assim. E também altera as áreas cerebrais. Então, as áreas que são as áreas mais da calma, do pensamento reflexivo, da tomada de decisão, elas aumentam. E as áreas que são as áreas do impulso, do estresse, do medo, elas diminuem. Então, também tem essa mudança da configuração das áreas dentro do cérebro. Ótimo. Depois, gente, quem quiser entender mais no perfil da Regina, ela tem bastante informação sobre isso. Se você rolar para baixo, tem um post que você fez, até mostrando a foto, né? Tem estudo científico. Tem vários. Tem várias coisas lá. Então, se você rolar para baixo, você vai ter essas informações. Vamos fazer, então, esse exercício de atenção plena, que é muito legal. É o seguinte, quem entrou agora, eu pedi lá no comecinho para vocês pegarem alguma coisa na cozinha de vocês que você possa colocar na boca, muito rápido. Pode ser uma castanha, uma uva passa, um quadradinho de chocolate. A Regina vai contar aqui que eu fiquei curiosa. Ela falou que chocolate, então tá tudo certo, vai ser maravilhoso. Ela falou, não, eu descobri que eu não gosto de um chocolate fazendo esse exercício. Depois então, pega alguma coisinha que você possa pôr na boca, mas não é pra gente ficar comendo, é só um pedacinho mesmo que a Regina vai guiar a gente numa atenção plena aqui, fazendo isso. Uma bocadinha só, rapidinho. Uma bocadinha, isso. Então, bora. Gente, ó, quem não gosta de ficar de olho fechado, não precisa, tá? Tem gente que fica agoniada de ficar de olho fechado, fica de olho aberto. Mas se você não tem problema, se pra você é confortável ficar de olho fechado,
Pega aí seu alimento, põe na palma da sua mão e pode fechar o olho, tá? E aí, a gente vai trazer toda a nossa atenção para esse alimento que está na palma da sua mão. Então, você pode passar a mão sobre ele, sentir a textura, sentir reentrâncias. Imagina que você é um extraterrestre que nunca viu esse alimento na sua vida. Você está descobrindo ele agora. Então, quando você vai passando o dedo assim, qual que é a textura que esse alimento tem? O que ele tem de diferente? Talvez seja possível perceber também qual que é a temperatura dele. Faz uma exploração, assim. E aí você pode também, com bastante atenção, trazer ele pertinho do nariz e ver se você consegue sentir algum cheiro. Tem alguns alimentos que é mais fácil, outros mais difícil. Então, sente o cheiro. Vê se de repente tem um cheiro ali que você nunca tinha reparado que esse alimento tinha. Coisa diferente, que se a gente está sem atenção, passa batido. E aí, antes de colocar na boca, a gente só encosta no lábio e sente como que esse alimento toca seu lábio, qual que é a sensação que isso dá. Chega esse alimento pertinho do seu ouvido e vê se dá para ouvir algum barulhinho nele. De repente, quando você passa o dedo, se aquilo faz algum som. Ou também, se não faz som nenhum, tá tudo bem. E aí, sem pressa, a gente não vai morder, tá, gente? A gente vai colocar esse alimento aí na boca, colocar ele em cima da língua e deixa ele ficar na sua língua. Deixa ele ir se derretendo, ou a língua ir brincando e sentindo como que é esse alimento. Você pode levar ele para um lado, para o outro, dentro da boca. A gente não quer engolir, a gente quer sentir qual que é o gosto, se tem algum sabor que você nunca tinha notado, se dentro da boca tem alguma textura diferente que com a mão você não tinha percebido. E aí, quem quiser pode morder algumas vezes, engolir, e a gente vai encerrando nossa prática sem pressa. E aí, Alana, o que você descobriu do seu alimento? Primeiro que eu descobri que ele se desfaz na minha boca sem eu morder. Olha aí! E eu senti uma acidez que eu não tinha sentido. É uma manga, né? Eu descasquei a manga, eu abri e coloquei na boca super, super doce. Mas a hora que eu coloquei ela na boca, agora a primeira sensação que veio, o primeiro sabor que veio foi a acidez, não foi o doce. O doce. E E ela quando a gente subiu, eu não está cheguei nem atento, é claro, a gente não consegue comer toda vez assim, né? Mas quando a gente traz a atenção, a gente vai descobrindo essas coisas novas, detalhes que a gente não tinha percebido antes. Isso acontece para um alimento, acontece também com as nossas emoções. Se você coloca atenção na sua emoção, de repente você descobre coisas ali que você não sabia. Então, por exemplo, com a prática da meditação e outras atividades contemplativas, eu percebi que quando eu tô ficando nervosa, eu falo mais rápido. E hoje em dia, quando eu observo que eu tô falando mais rápido, peraí, acho que eu tô ficando nervosa, deixa eu entender aqui o que está acontecendo, né? Então, essa exploração a gente vai trazendo para outras áreas da nossa vida, como a gente falou, né? A meditação é isso. E o negócio do chocolate que eu tinha te Me falado? conta a história do chocolate. Só para não perder o gancho que você falou, eu acho que é bom deixar bem claro, assim, bem
frisado isso. É isso que a meditação tem que fazer pela gente. Não é só nos 5 minutos que a gente está de olho fechado. A gente tem que trazer para a vida, porque senão ela perde o sentido. A gente não pode só ter atenção plena quando a gente está naqueles 5 minutos. Se a gente não consegue ter essa consciência de que os pensamentos vão vir, o sono vai vir, tudo isso que a gente falou até agora, mas trazer para a vida. Né? Quando eu estou feliz, o que acontece, quando eu estou ansiosa, quais são os sintomas que o meu corpo dá, quando eu estou nervosa, o que antecede isso. Então, se a gente não praticar isso, a gente perde o sentido da meditação, né, Regina? E isso a gente está presente na nossa vida, senão você está distraído dentro da sua vida, né? Tá presente na vida é isso. E uma coisa que ajuda, sabe, Alana, que eu percebo é assim, tem pessoas que têm só essa prática regular, dedica o seu horário ali, e aí o resto da vida é aquela loucura. Quando a gente faz pequenas práticas informais ao longo do dia, que eu gosto de chamar de mini práticas, então você faz ali sua prática de meditação, vai chegar lá no futuro nos 15 minutos. E aí, algumas vezes no dia, você faz uma mini pausa e observa a respiração, faz uma mini pausa e ouve o som do ambiente, faz assim, a primeira garfada da sua refeição, você presta atenção nela, no dia seguinte, quando você sentar para meditar, vai estar mais fácil. Nossa, uma coisa vai facilitando a outra. É uma mega dica, gente, faz muita diferença. Façam. A gente está falando a semana do 0 ao hábito. Para chegar no hábito, façam essas mini práticas que a Regina está falando. Porque fazem toda a diferença. A gente consegue, parece que, se manter mais calmo durante todo o dia, fazendo pequenas pausas, às vezes indo no banheiro, né? Isso. Vou aproveitar aquele momento que eu tô sozinha, que ninguém vai me incomodar aqui, e vou fazer 1 minuto. Isso. E na Comindona, a Camila falou muito isso, a doutora Camila. A percepção de estar presente e consciente à mesa é o que faz com que diminua a sua compulsão alimentar. Exato. Né? O hábito de conseguir manter a sua dieta e sem ficar nesse sobe e desce de efeito sanfona. Tudo isso é baseado na atenção plena em frente ao alimento. Exatamente o que você falou. É isso. E que não precisa ser uma coisa chata, né? É uma coisa... Deixa eu aproveitar prazer, você quer, aqui, né? Deixa eu sentir o gosto desse alimento, porque quantas vezes a gente termina de comer e você nem sabe, você nem sentiu, né? Então, isso é conta do chocolate. E aí, eu sempre amei na minha vida Kit Kat. Pra mim, Kit Kat era o melhor chocolate que existia na vida. E aí eu tava fazendo, sei lá, não lembro se foi na pós-graduação, um curso de meditação, alguma coisa. Foi a primeira vez que eu tomei conhecimento dessa prática, né? Aí fala, traz um chocolatinho pequeno tal pra gente fazer a prática. Alana, que decepção. Porque aí eu fiz isso, eu botei um pedacinho do Kit Kat na boca e deixei ele derretendo. E aí foi a primeira vez que eu percebi que aquilo é gordura pura, assim, minha boca ficou rançosa. Menina, nunca mais eu comi Kit Kat. Eu acredito. Você acredita? Então é isso, às vezes a gente come coisa que a gente acha que a gente gosta, mas é porque você nunca apreciou de fato. Você sabe que isso que você falou do Kit Kat, eu tive uma vez que colocou um chocolate na boca e falei, gente, esse chocolate é horroroso. Eu falei, eu adoro. É? Põe na boca, agora sente a gordura no lábio. Seu lábio vai ter a gordura. Ele falou, você é uma bruxa, que agora eu não consigo mais comer esse chocolate. Eu falei, 1 a menos pra comprar no mercado. Mas é isso, você começa a sentir a gordura no lábio, na língua, e aí você consegue perceber a qualidade do que você tá comendo. Perfeito. Você vai comer um hambúrguer, se você come com atenção, você termina um negócio meio enjoado. Por isso que a gente tem muitos programas de atenção plena que ajudam no controle de vícios, por exemplo, na cessação do tabagismo. Quando a pessoa que fuma, ela fuma prestando atenção em cada tragada, em geral ela para de fumar. Porque o cigarro é só uma distração ali, entendeu? Sim. Quando você faz aquilo com atenção, o gosto é ruim, a sensação de ardência no peito é horrorosa. E a pessoa não quer mais, porque você teve uma experiência tão ruim que você fala, não, isso aqui pra mim não dá, sabe? O gosto, o cheiro, começa a prestar atenção em coisas que não prestam na hora que você tá fazendo por vício, né? É isso. Rê, deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui. Ela ajuda muito na ansiedade, né? Ela falou assim, eu tenho muita ansiedade, exatamente por isso eu não consigo meditar, ela falou. Isso é verdade, tá? Quem tem muita ansiedade e está muito agitado pode não conseguir inicialmente fazer uma prática parado, sentado, com o olho fechado. E aí a gente pode começar por práticas mais ativas, mais dinâmicas. Nesses casos é muito legal, por exemplo, uma prática de yoga, que a gente vai fazer a atenção no corpo, né?
Ou você começar com uma caminhada consciente. Então, você caminha prestando atenção em cada passo, no seu corpo. Ou ainda, se você quiser fazer em casa, né? Ah, não quero fazer yoga, né? Faz de manhã, todo dia de manhã, uma prática de alongamento, prestando atenção no movimento. Onde que você está alongando, né? E isso vai trazendo esse treino da atenção através do movimento. E depois de um tempo, devagarzinho você vai desacelerando e vai conseguindo colocar uma prática mais que a gente chama de passiva, né? Que é essa prática de sentar, fechar o olho, observar. Mas para quem tem transtorno de ansiedade mais grave, assim, pode ser difícil mesmo. Aí a gente tem que ir fazendo essa costura de caminhos. Dá, mas a gente vai fazer um caminho um pouquinho mais comprido. Ah, então foi isso que ela falou. Eu tento, mas não consigo porque eu tenho ansiedade. E engraçado, porque para combater a ansiedade, ela teria É, que meditar, né? é ótimo, mas a gente precisa fazer esse preparo, assim, né? Tipo, entre aspas, um aquecimento para você conseguir praticar a meditação. Ó, Pra Alana, se tiver responder. coisa que não der tempo da gente responder, depois eu vou respondendo nos stories e a gente vai compartilhando Ah, também, legal. Tá tá? bom, tá bom. É, aqui, qual a diferença do mindfulness e da meditação? Uma dúvida Ah, vamos. frequente para quem começa, porque essa já vou emendar em outra, que aí você já emenda as duas respostas, Tá. tá? Quando eu começo, vale guiada, música, isso é mindfulness ou isso é meditação? Se eu ponho uma música, eu às vezes gosto de meditação. Para mim funciona, quando eu tô muito agitada, eu ponho aquelas músicas de universo, né, de vácuo, Aham. e Aham. aí eu coloco e me ajuda, mas se você ficar só nessa, quando depois você tá sem música, a Não casa cai. consegue. É, Então eu é. quero que você faça essa resposta, Du. Tá. Se vale guiada, música e qual a diferença entre mindfulness e meditação? Aí já responde as Boa. duas. Ó, quando a gente pensa no mindfulness ou na atenção plena, a gente está pensando em fazer as coisas estando presente, né? Dentro desse grupo de coisas que a gente chama de mindfulness, a gente tem esse conceito do estar presente nas coisas que a gente está fazendo. A gente tem os programas de mindfulness, que são programas de 8 semanas, em que a gente usa vários exercícios para trazer a atenção, para treinar a nossa atenção. E a gente tem a meditação do tipo mindfulness, em que a gente usa uma âncora específica naquele momento da prática. Que é uma âncora, Lana, que precisa ter um pouquinho mais de treino já para conseguir fazer, porque a sua âncora é estar no momento presente. Isso é um negócio muito difícil, assim, né? Até de você entender, de saber que tá, de perceber que se distraiu. Então, eu gosto de deixar esse tipo de prática para quando a gente já tem um treino um pouquinho maior da nossa atenção, tá? Tá. Então, lá no meu livro tem um capítulo que fala assim, ó, nem toda meditação é mindfulness e nem todo mindfulness é meditação, né? Preciso ler Porque esse para a livro. gente Tá aqui. chamar para a gente chamar alguma coisa de meditação, a gente tem esse treino da atenção que vem junto com essa atitude contemplativa, né? Tá. De não julgar, não analisar, não criticar. Agora, eu ouço muita gente falando assim, ah, eu medito lavando louça. Não, você lava a louça com atenção plena. Por quê? Se você estiver lavando a louça e você tirar totalmente o seu juízo, a sua crítica, sua louça vai ficar imunda, né? Então, esse é um exercício de atenção plena, mas não é uma prática de meditação. Ah, tá. Entendeu? Porque na prática da meditação tem a atenção, tem a presença, mas junto tem esse não analisar, não criticar, não julgar. Tá. É isso que diferencia uma coisa da outra. Tá. E aí E aí, fica quando essa é aquela. confusão, porque existe um tipo de meditação que é a meditação do mindfulness. Que você Ah, faz sentado no seu cantinho, sem outras atividades, né? E aí você vai estar atento no momento presente, sem criticar, sem analisar, sem julgar os conteúdos que vierem na sua cabeça. mas esse já não é um. Então, mas para mim eu não entendi, então. Então, quando Vamos. você chega a um certo nível da meditação, você já não chega nesse nível da meditação. Então, quando eu passo para esse nível, eu já não estou mais na meditação, estou na meditação mindfulness, é isso? Não, não, você está no estado meditativo. É que vou colocar de outro jeito. Eu achei que mindfulness fosse uma coisa de guiado, Não, de não. visualização, que eu quero te perguntar sobre visualização. Não, não necessariamente. Por exemplo, você pode ter uma meditação, vamos pegar alguns exemplos aqui. A meditação cristã, ela usa o tal do mantra, o Maranata.
Então, o Tá. foco da sua atenção é na repetição do mantra. Maranata, Maranata. Outra meditação, que é o Shamatha, é uma contagem de 21 respirações, que você repete 7 vezes. Essa é a sua âncora. A âncora da meditação mindfulness é estar no momento presente. Mas isso já não é meditação? Não necessariamente, porque você pode usar, isso pode classificar o que a gente chama do estado meditativo. O estado de meditação. Entende? Esse estado ele é comum para todos. Mas a gente não necessariamente chama ele de mindfulness. Ah, é mais difícil, então. Muito, muito mais Mais difícil. desafiador. Por isso que muita gente desiste, porque fala, eu vou começar pelo mindfulness. E aí é uma prática que é Não sabia difícil, disso. porque você não tem o treino da atenção, né? Então, tem essa diferença que é sutil. Agora, por que ficou uma grande confusão? Porque a gente usa o termo mindfulness para várias coisas. A gente usa para o Sim. estado, a gente usa para a técnica, a gente usa para o programa e a gente usa para a prática informal, que é fazer as coisas com atenção plena, tipo lavar a louça com atenção plena. Então a gente vai usando o mesmo nome para um monte de coisa e aí vai dando um nó na cabeça. Então, essa atenção plena que a gente fez, da prática que a gente fez agora com o alimento, é mindfulness. Pode ser, pode não ser, porque a hora que você colocou o chocolate na boca, você estava totalmente presente ali, atenta, mas de repente você falou, nossa, que gostoso esse chocolate. Julguei. Julgou. Ou que Ai, gosto de gente. gordura esse chocolate. Julgou. Julguei. Aí não é meditação. Ah, entendi. Entende a Entendi. diferença? A diferença é Agora essa entendi. atitude do julgar, do usar a sua lógica. Na técnica da meditação, a gente está com o processo de lógica relaxado. Tá, entendi. Na atenção plena do dia a dia, o seu processo de lógica pode estar muito presente. Você pode estar fazendo, por exemplo, uma conta matemática, está muito presente, só que o seu processo de lógica está super ativo. Então, a gente não pode chamar isso de meditação, embora você esteja com atenção plena. Mas aí também não é mindfulness, porque eu tô julgando. Mas é por isso que eu estou te falando que dá a confusão, porque tem muita gente que usa o termo mindfulness só para falar da atenção plena. Entendi. Entende? Entendi. E não é só isso. Não é só isso, tem esse outro componente que é o componente da contemplação, do não julgar, do relaxamento da É lógica. mais avançado mesmo. Mais É, é. avançado. E a gente não Correr, pode estar nesse estado o dia inteiro, porque a gente precisa usar a nossa lógica no dia a dia, né? Então, se a gente. Quem acha que vai ficar o dia inteiro no estado meditativo está completamente enganado, porque daí a gente não consegue operar no mundo. sim, só dentro de um retiro. Exato. É por isso que vai. O É. Rê, e a meditação guiada e música? Tá. Muitas vezes o que a gente faz com as Ajuda? práticas Pode ser para quem quer guiadas começar? ajuda, pode, Alana, pode, porque essas práticas elas vão colocando a gente num estado mais relaxado. Aquele Tá. sistema parasimpático, que é o nosso freio, ele pode ser muito ativado por uma música relaxante, por uma prática guiada. O risco das práticas guiadas é que muitas vezes, como a gente está prestando atenção naquilo que está sendo guiado, a gente continua usando o nosso processo de lógica. A gente não consegue entrar nesse estado de relaxamento da lógica, de descanso profundo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Eu gosto muito das práticas que tem um pedacinho guiado e depois É um verdade. tempinho de silêncio, né? Verdade, é A melhor. prática que é guiada o tempo todo, para quem está começando, ela pode ajudar, mas depois de um tempo, a gente tem que ir experimentando esses Desmamar. pedaços de silêncio, porque é nesse silêncio que a gente, de fato, consegue relaxar a lógica. Porque esse guiado acaba sendo a âncora, né? Você tá prestando Isso, atenção no isso. guiado. Aí quando você tira o guiado, como é que fica a sua âncora? Perfeito. E Tá. aí, por que que eu não, assim, não é o tipo de prática que eu prefiro? Porque como a meditação é algo que a gente idealmente vai fazer todo dia, a gente tem que ter autonomia para fazer, se tem internet, se não tem, se tem celular, se não tem, se tem um professor, se não tem. Então é uma Sim. coisa que você tem que conseguir fazer sozinho. Tá. Para a gente não se estender muito aqui. Só mais duas perguntas. Uma, visualização. Como é que Tá. é essa coisa? Joe Dispenza, né, que foca muito em você se perder no universo, seu corpo todo, chegar num estágio e depois você faz a visualização. A Uhum, visualização te leva a pensamentos, né? uhum. Então, como é que é isso na meditação? Onde ele se encaixa esse método? A gente pode ter, de novo, esse risco da gente se perder no meio da prática, né? Tá? Então, a gente, com a visualização, a gente pode muito fazer esse uso de
da imaginação, né? Criar um contexto, criar um cenário. E aí, isso tem efeitos muito positivos, Alana. Não é que seja ruim, tá? Tem efeitos muito positivos. A gente fazer desejos de, né, sei lá, de compaixão, de bondade amorosa na nossa prática. Mas isso pode ser um pedaço da sua estrutura de prática, né? Ela não é o tempo todo. Então, a gente tem primeiro esse treino da atenção, do relaxamento da lógica. Aí a gente entra num estado de calma, de contemplação, e aí a gente vai recrutar esse uso da nossa imaginação, da visualização, para aquilo que a gente quer cultivar a partir desse estado de calma. Então, é uma coisa que a gente faz combinado. No fim, a gente chama tudo de meditação. Na verdade, é essa. Por isso que fica essa É mais uma ensaiada. técnica, então. A gente pode chamar de mais uma técnica. A visualização é mais uma técnica de meditação. Isso. E a gente tem vários estudos também mostrando que as técnicas de visualização podem ser aplicadas para uma série de contextos de saúde, tratamento de dor, tratamento de ansiedade, um montão de coisa também. Então, de novo, é a gente entender o que faz sentido para você, o que você tem afinidade, mas a gente ter todo dia na nossa vida um momento para a gente se dedicar a essa introspecção, a esse descanso profundo, a essa regulação do corpo. Tem gente que encontra isso dentro da oração, tem gente que encontra dentro de uma meditação, dessas técnicas que eu te falei, atencionais. Tem gente que encontra isso numa visualização. Não importa, é o que faz bem para você. O que importa é ter esse momento. Exatamente. Mesmo porque na visualização, para você chegar na visualização, você precisa passar por todo o processo da meditação. Então, é uma meditação muito mais longa. Não é uma meditação, visualização de 1 minuto. Não dá. Exato. Tem que passar por... Então, é só mais uma técnica. É isso, então. Mas também é um tipo de meditação. Também é um tipo de técnica. Tá. E a outra pergunta deixa eu só achar aqui. Como é que eu sei que eu estou meditando? Assim, o que o corpo... Porque... Ela fez essa pergunta, eu pensei também, o que a gente sente no sentido assim, quando a gente percebe que a gente está numa meditação profunda, acho que é isso que ela quer perguntar. Ela pergunta assim, como que eu devo me sentir quando eu estou meditando? Então, quando a gente está numa meditação profunda, que sinais que o corpo dá? Fica quente, fica frio, formiga, a gente não sente as partes do corpo? Dá algumas dicas aí, acho que essa é a última. Quando você percebe que você está no estado de meditação, você já saiu dele. Porque você já está julgando estados. Entrei no estado meditativo. Você já está usando seu processo de lógica. Você já saiu dele. Né? Se a gente for ter uma definição assim um pouco mais acadêmica desse estado da meditação, é um estado de autopercepção. Então, eu estou percebendo a mim mesma. Não sensorial. Não é através dos meus sentidos. Sem a participação da lógica. Não é através dos meus pensamentos. Então, é um estado que não dá para colocar em palavras. Quando você estiver nele, você vai sentir, tá? E quando você sentir, você já saiu dele, na verdade. Mas, como é que eu sei que eu estou entrando num estado mais relaxado e que essa prática está me trazendo benefícios? Mesmo que eu não esteja no estado meditativo. Porque o benefício da prática, ele não vem só por entrar no estado meditativo. Ele vem por toda a biologia que eu estou alterando no meu corpo quando eu faço esse treino da atenção. Né? Então, o que a gente sente? A gente sente, como a gente falou, pode sentir lacrimejar, bocejar, a boca ficar mais molhadinha, as extremidades mais quentes. A gente sente um relaxamento muscular, então parece que seu corpo se solta. Vai dando uma sensação de muita presença, você sente que você está ali presente. E mesmo que a sua cabeça esteja produzindo muitos pensamentos, você está ali presente com seus pensamentos. Então, isso traz uma sensação de tranquilidade, por mais que o ritmo da sua cabeça não tenha desacelerado. Né? Então, não é o ritmo do pensamento, né? Nossa, eu pensei o tempo inteiro, então não valeu. Não é isso. Eu pensei, mas eu observei que eu estava pensando. E eu me mantive nesse lugar de observação. É isso. Perfeito. Acho que é isso, Rê, porque depois a outra pergunta ficou muito parecida, dos 5 minutos já respondeu. Aqui, aplicativo de meditação, você já respondeu. Fico irritada quando não consigo meditar. Isso é julgamento. Isso é julgamento puro. É isso, Gê. Acho que é isso. Acho que a gente pode finalizar com a nossa prática. Vamos fazer uma prática. Então, eu vou fazer uma prática curtinha, Alana, da gente
trazer atenção para o corpo, que é uma prática que dá para a gente usar como mini prática durante o dia, né? Dá para a gente fazer ela um pouco mais longa, você coloca aí um reloginho, um timer, põe um tempinho um pouquinho maior e vai fazendo ela com mais tempo, mais calma, mas dá para a gente fazer nesse formato de mini prática, tá? Então, quem tá aí com a gente, você não precisa sentar em posição de lótus, nada. É do jeito que você estiver sentada, se estiver numa Isso é cadeira. só uma perguntinha. Não precisa estar nessa posição para meditar, né? Quem Não, vai começar não precisa se contorcer, porque a não perna precisa. formiga, né? Eu tive até Não, não. uma dúvida com você, que você me ajudou a escolher a almofada, porque minha perna É, sempre dormia na meditação. você Dormia de não sentir a pode. perna toda. É, porque dependendo de como você cruza a perna, você interrompe mesmo a circulação sanguínea. Então, você pode sentar numa cadeira. Você não Viu, pode gente? estar tão confortável que você vai dormir, mas você também não pode estar tão desconfortável que vai tirar a sua atenção, né? Então, o que é o ideal? A gente está sentado com a coluna ereta. Deitado eu não recomendo, porque a maioria das pessoas cai no sono, tá? Então, preferencialmente sentado. Ah, tem um problema na coluna, não consigo ficar sentado. Tudo bem, aí deita, mas mantendo a coluna reta, tá? Se você estiver fazendo numa cadeira, as pernas descruzadas, os dois pés apoiados no chão. Para quem gosta, para quem tem o hábito e quer ficar sentado no chão com a perninha cruzada, tá tudo bem, mas não precisa, tá? A gente vai apoiar as mãos no joelho ou na coxa para relaxar um pouquinho o ombro. E aqui de novo, gente, quem gosta de fechar os olhos pode fechar. Quem não gosta, quem tem aflição, mantém o olho aberto e só relaxa as pálpebras, como se você estivesse olhando na direção dos seus dedos dos pés. E aí a gente vai trazer a atenção para o contato do pé com o chão, ou com a sola do seu sapato, se você tiver com sapato. Percebe a distribuição do peso entre os dedos e o calcanhar. E veja se o peso está bem distribuído ou se precisa de algum ajuste. Geralmente, quando o joelho está num ângulo de 90 graus, a gente tem um apoio bem bom para os pés. Então, a gente traz a atenção para o contato das coxas com o assento. Observe o contato do seu quadril com o assento. E mexe um pouquinho a bacia para frente, para trás, para um lado, para o outro, até achar qual que é o ponto em que a sua coluna fica alinhada sem esforço. E aí, quando você achar essa posição, você solta o peso do corpo no quadril. Divide o peso do seu corpo com a cadeira, mas mantenha a coluna ereta. Então, a gente traz a atenção para o contato das mãos com a nossa coxa, ou com o tecido da roupa que a gente está vestindo. Relaxa os dedos das mãos, relaxa os braços, relaxa os ombros, afastando um pouquinho da orelha. Observa se o seu pescoço segue a linha da coluna. E isso acontece quando a gente está com o queixo mais ou menos paralelo ao chão. E então a gente traz a atenção para o rosto. Nós vamos relaxando os músculos da face, começando pela testa, ponto entre as sobrancelhas. Relaxamos a pálpebra, musculatura ao redor dos olhos. Relaxa os olhos, como se eles flutuassem dentro da cabeça. Relaxa o nariz, bochechas. Relaxa os lábios, a musculatura ao redor dos lábios. E relaxa a mordida, mantendo os lábios encostados. A gente cria um pequeno espaço entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Relaxa a língua dentro da boca.
Então a gente traz a atenção para o movimento do nosso corpo enquanto a gente respira. Não precisa forçar a respiração, não precisa ampliar a respiração. A gente só observa o movimento da respiração acontecendo. E observar não é pensar, não é narrar o que está acontecendo. Observar é sentir. Então, por uns momentinhos, sinta a respiração acontecendo no seu corpo. E se você se distrair, apenas volte para a respiração. E então nós vamos prestando atenção de novo nos sons do ambiente ao nosso redor, no contato do corpo com a superfície. E fazendo uma respiração mais profunda, devagarzinho a gente começa a se movimentar, sem pressa. E quando sentir vontade, pode abrir os olhos e encerrar a sua prática. Curtinho, só para dar um gostinho aí pra turma. Nossa, que delícia, Rê. Bom demais. Rê, muito obrigada a vocês. Alguém tem alguma pergunta que quer deixar aqui antes de finalizar? A gente tem uns minutinhos. Mas eu queria te agradecer Imagina. muito por ter aceitado o convite. A ideia é realmente fazer. Toda vez que eu posto alguma coisa de meditação, as pessoas sempre perguntam, não consigo, me irrita, não consigo manter. E para a gente ter um hábito, eu acho que hoje ficou muito claro. De novo, é se conscientizar de tudo que ela pode trazer de benefício e como, né, se faz. Tem muitas técnicas, Exato. que a gente não precisa ir lá na mais difícil, que a gente pode sentar de qualquer jeito, que a gente, de qualquer jeito, né? A gente pode meditar em Não qualquer, precisa ter uma qualquer almofadinha, não precisa ter um, posição. né? Não, que a gente pode ter a técnica de 1 minuto, de 5 minutos, que vai chegar na de 15, que pode ter Isso. aplicativo, que pode ter música. Então, assim, tem como fazer. É só a gente ter constância, cultivar todos os dias, que é o que você fala. É isso, Né? é isso. Alana, lá no podcast, no Então, Desestresse, vamos para lá, quem faz o não seu jabá para conhece, nós, conta tudo onde as tem. pessoas podem te achar. Boa. Então, lá no podcast chama Desestresse. Tem uma minissérie sobre meditação. Para quem tem interesse, é só ir voltando ali um pouquinho o feed. Tem alguns episódios que a gente fala sobre meditação cristã, sobre mindfulness, sobre a meditação mais secular. Então tem esses conteúdos aprofundados um pouquinho lá. Bem no comecinho do podcast tem uma live que eu fiz com a Alana faz um tempão, acho que foi, sei lá, Verdade. 2021, que é de dúvidas sobre meditação. Então, para quem está começando, super ajuda, né? No livro, no Meditação e Saúde, também tem bastante conteúdo sobre meditação. E tem o meu livro novo, que é o Desestresse, que é um olhar um pouco mais amplo sobre o estresse, não só a meditação. Mas, assim, geralmente aqui no Instagram eu vou divulgando quando tem cursos, conteúdos, quando sai episódio novo do podcast. Tem bastante coisa, assim, para quem tem interesse. E acho que nessa semana, né, Alana, que você está fazendo do Zero ao Hábito, o episódio dessa semana do podcast ele vem muito a calhar, porque é exatamente falando sobre isso. Como é que eu inicio um comportamento benéfico de saúde e consigo sustentar? E não tem coisas muito simples ali que a gente consegue colocar no dia a dia. Então, acho que para a turma que está interessada, seja numa mudança de alimentação, em começar uma atividade física, eu acho que vale o podcast, não só para meditação, sabe? Sim, a hora que eu abri o Instagram e vi ali o seu post, eu falei, nossa, é perfeito para essa semana. Então, ouçam, gente, dá para escutar no carro, dá para escutar lavando louça, dá para Exato. escutar agora indo dormir na cama, ao invés de ler. Hoje eu escuto Isso, podcast. boa.
Então, eu vou ouvir, não ouvi ainda, porque eu abri e viu agora. Então, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma Sim. pergunta, pode mandar direto no perfil da Rê, né, Rê? A Rê Pode responde, viu, mandar. gente? Pode mandar que ela E sou responde. eu mesma, gente, que respondo. Porque É, várias vezes as pessoas falam, mas é você mesmo? Eu falo, sou eu. igual aqui. Sou eu mesma que respondo. Muito É. obrigada. Gente, Obrigada, querida. só recapitulando, amanhã a gente vai ter uma live com a personal organizer, que vai ajudar a gente com dicas para otimizar espaço, para arrumar guarda-roupa, arrumar armário, é a live de amanhã. Também para a arrumação e deixar de ter a bagunça seja um hábito, né? Que a gente não consiga só arrumar o guarda-roupa e depois no resto do ano virar uma zona. Então, a gente vai falar sobre isso. Na quinta-feira a live é só comigo. Eu vou falar sobre desapego de guarda-roupa, como a gente consegue deixar o guarda-roupa meio redondinho para começar o ano. E na sexta-feira, com uma atleta, com uma treinadora, que foi minha treinadora de corrida, a gente vai falar sobre corrida, prática de esporte, para quem está querendo começar uma atividade física, pelo amor de Deus, é esse o ano! Disseram que esse é o ano 1, que o que a gente plantar esse ano vai se perpetuar por 10 anos. Então, gente, o ano de começar as coisas é esse. Meditação, alimentação, prática esportiva, guarda-roupa, estilo, Boa. é esse. Muito obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que esteve presente e vejo vocês amanhã. Obrigada, Rê. Beijo, querida. Beijo, tchau.